Olá, geralmente me chamam de Kill e recentemente tivemos uma pequena confusão entre o Orochinho e o Ninfetinho intelectual. Se você pegou o bonde andando, eu falei sobre isso há uns 2 dias atrás, mas se você já estudou sobre o assunto, eu vou tacar o vídeo aqui pra gente não perder tempo. Bom, o Orochinho reagiu ao vídeo que eu fiz pra ele, chamando ele de fracassado, e nesse react dele ele me faz uma pergunta. Eu vim aqui objetivamente responder a pergunta que ele me fez. Não é uma tentativa de dar uma mitada antes que venham os retardados, os fãs dele chorar aqui nos comentários. É só uma resposta à pergunta que ele me fez na live. Não vou reagir à live inteira novamente, porque eu não quero que seja um show midiático de react do react. E também porque o react em si é mais uma brincadeira também, meio que zoando com a minha cara. E sinceramente eu não achei que ele pegou pesado. Achei bem justo também, eu chamei o cara de fracassado, maconheiro, tá mais que no direito dele de vir me xingar de ninfetinho playboy. Não vou me defender sobre isso, não vou choramingar sobre isso, vou responder o que ele me perguntou. Tá, então o que ele vai fazer, o Orochinho? Ele vai começar a O que eu vou apelar fazer? para uma ironia que não vem com o objetivo de absolutamente nada. Então a ironia vai parar de ser uma ferramenta para intensificar o discurso e vai passar a ser uma armadura. E daí? Não, armadura não. A ironia se tornou absurdista, se tornou fodacista. Não precisa ter utilidade, a vida tem que ter utilidade. Tudo tem que ter utilidade, cada frase que sai da sua boca tem que ter uma utilidade. Por quê? Aí eu quero que você argumente, por quê? Que tudo tem que ter uma utilidade. Por que a ironia tem que ter uma utilidade? Por que a ironia não pode ser Tem que absurda ter. e ser uma grande Tem, brincadeira, uma grande tem. zoeira o tempo inteiro? Não pode Olha a ser loucura, mano. fodacista, absurdista, que nem tu fala. Porque tu fala sobre tudo, tu fala sobre diversos assuntos. E dentro desses diversos assuntos que tu trata, muitos deles, por se tratarem de questões sociais extremamente complexas e delicadas, vão sim ser carentes de uma análise, de um cuidado, de um respeito na hora de serem abordados, ainda mais dentro de uma plataforma tão grande que é que tu tem, que só é possível um respeito, um cuidado que só é possível com um senso crítico. Como que você define o que é complexo, cara? Como que você mede isso? Onde é o limite dessa rua? Onde que é a linha cinzenta onde pode ser comentado sem estudo? Quem que definiu isso? A lei ou você? E outra coisa também, o que demônios é estudo? O que vai definir uma pessoa bem estudada de uma que não é? Você já parou pra pensar o quão relativo é isso ou não? Se ela leu 10 linhas sobre o assunto, já dá pra ela criticar? Ou seu livrinho de regras não permite? Ou então, quem sabe 100 páginas, 1000, um ano lendo. Aí a pessoa tá liberada para falar sobre determinado assunto. Dá licença, Ninfeto. Repetindo, o que define uma pessoa capacitada para falar sobre determinado assunto? O que define? Um diploma? Diz aí pra gente. Diz aí qual que é essa nova lei aí que você inventou pra gente anotar. Se a pessoa, por exemplo, colocar um ovo na boca e ficar manuseando uma caneta, tá liberada? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Quem inventou essa regra? Quem inventou? Ninguém. Ninguém inventou, não existe. Aliás, foi você que inventou. O que, tecnicamente, é a mesma coisa que ninguém. Outra coisa, uma questão aqui que acabou de surgir na minha cabeça. A Janja é uma pessoa capacitada, uma pessoa estudada, na sua opinião? Porque, na minha, ela não parece, não. Ela não parece. Eu acredito que muita gente pensa dessa forma também. Ela tá lá, falando um monte de merda, achando que sabe pra caralho. Quase igual você, Ninfeto. Quase igualzinho. Você é uma espécie de Janja. A única diferença é que não tá dando a bunda pro Lula. Mas em compensação tá quase chupando as bolas dele. E o presidente? É um cara bem estudado, na sua opinião? Ele tá liberado pra falar sobre o que ele bem entender? Ele tá, né? Porque a proposta dele não é ser um palhaço. Aí que arque com as consequências, né, Ninfeto? Eu acho que o Orochi devia dizer pra esse garoto é que ele tá falando sério, sim. Eu tô falando sério, senhor Ninfeto. Eu não tô usando a ironia há muito tempo. Eu tô falando sério, sim. O problema foi o Orochi ter falado que tá sendo palhaço. Na cabeça desse Ninfeto, o problema é falar sobre assuntos complexos sendo um palhaço. Eu acho que hoje em dia tá mais fácil um humorista ser preso por contar uma piada do que um político ser preso por falar sério. A mesma coisa que o humorista falou. Mas na cabeça do Ninfeto, o Orochinho tá usando uma armadura. É foda, cara. Complicado. E outra, cara, tem gente que estuda a vida inteira e às vezes não consegue chegar no nível de um cara que usa a ironia pra falar sobre assuntos complexos. É claro, complexos de acordo com o livrinho do garoto, o livrinho de regras dele. Ô, Ninfeto, não existe termômetro pra medir conhecimento, cara. E eu sei que essa informação que eu vou dizer agora pode destruir o seu cérebro, mas você aí não é um termômetro. Sinto lhe informar, cara. Alguém tem que dizer. Esse livrinho de regras aí que você criou, infelizmente não vale de nada. Só vale aí dentro do seu mundinho, mais conhecido como
casa da mamãe. E olhe lá também. Eu tô supondo que a sua mãe concorde com você. Ou seu pai, sei lá. A pessoa que sustenta essa casa aí. Porque ainda existe a chance dela assistir seu vídeo e sentir vergonha. Ai, senhora Marta, o que que seu filho faz? Ah, ele não faz nada. Deixa quieto. A questão, cara, é que o Orochi poderia simplesmente fingir que você não existe. Nada mudaria. Sem consequências, sem nada que você falou. A sua definição do que é responsabilidade é muito diferente da definição real, sabe? Aquela definição que coloca as pessoas atrás das grades, que fazem elas pagarem multa e etc. É muito diferente, ô Ninfeto. E se tu sente que tu é incapaz de abordar e se utilizar da tua plataforma, da tua visibilidade, do teu senso de humor e da tua personalidade para abordar esses assuntos com senso crítico, com respeito, com cuidado e com, sim, a inteligência que eles merecem ser abordados, porque, de acordo contigo, ter senso crítico é muito difícil, porque exige muito estudo, muito comprometimento e muito cuidado. Meu irmão, se eu parar pra analisar as coisas com senso crítico, eu vou ter que estudar pra caralho pra não falar bosta. E aí, depois de estudar pra caralho pra não falar bosta, eu vou arrumar briga com os outros na internet. Eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso pra minha vida. É simples assim, eu não quero isso pra minha vida. Eu quero almoçar, dar risada, contemplar a vida. Então tu que não fale sobre eles, tu que não fale sobre esses assuntos, tu que fique eternamente falando sobre azul caneta, luva de pedreiro, livro de regras. Agora, se tu acha que sim, tu pode trazer esses assuntos pro teu público, sim, tu pode falar sobre assuntos extremamente complexos da sociedade e que precisam ser falados, ainda mais pra um cara que tem a tua visibilidade, se tu acha que tu tem a mínima capacidade de abordar esses assuntos, se tu deve abordar esses assuntos, e tu acha que a única forma de fazer isso é com estudo, então tu vai lá e estude. Se não, então tu não pode falar sobre esses assuntos, porque eles são maiores que tu, eles são maiores que o teu desejo, eles são maiores que o teu capricho de querer fazer humor e fazer humor nonsense o tempo inteiro, quanto tu quer e quanto tu não quer. Ô garoto, você já parou pra pensar que se o Orochi tivesse dito que estudou sim pra falar sobre esses assuntos aí que você tá citando, o que restaria pra você seria deitar e dormir? Como que você iria provar que ele não estudou? Porque, como eu falei antes, não é porque a pessoa se sente capacitada que significa que ela é capacitada. Algumas pessoas estudam a vida inteira e não aprendem nada, mas mesmo assim se sentem capacitadas. E existem pessoas que não estudam e conseguem desenrolar determinado assunto de uma maneira muito melhor que a que estudou pra caralho. Porém, como não temos termômetro pra medir isso, fudeu. Você consegue entender? Aí o termômetro se torna a percepção de cada um. Se torna algo muito pessoal, sabe? Repetindo, como que você iria provar que ele não estudou? E tudo bem, você pode soltar milhões de argumentos. Afinal de contas, olha pra você, adolescente que se excita vendo um escapamento. A mente tá funcionando a milhão. Você poderia pegar sua canetinha e falar, mas ele não falou nada com nada. O Orochinho tá sendo irônico demais. Aqui, ó, esse vídeo aqui pra ilustrar, ó. Você poderia clipar vários momentos da live dele para poder provar seu ponto. Só que no final das contas, nada vai mudar. E você só vai conseguir provar para você mesmo e não pro mundo. Aliás, pro seu mundinho só. Porque, mais uma vez, não existe termômetro capaz de medir o quão estudada uma pessoinha é. É por isso que aquele cachaceiro tá no poder. Porque não existe termômetro. A questão é que ele pode ser um gênio. Não é a minha opinião que define alguma coisa. E o mesmo vale para você. No final das contas, o que interessa é o apoio popular, irmão. E nisso, meu parceiro Ninfetim, você tá perdendo de lavada. As coisas aqui na internet não estão muito boas, não. Dá pra ver pelos comentários. O pessoal não tá feliz. Eu acho melhor você se candidatar. Nitidamente você tem um objetivo, só que você tá executando da pior forma possível. Aqui você não vai conseguir nada, pelo menos não com esse discurso de merda aí. Mas é claro que você tem uma justificativa pra isso também, né? Você é um gênio, você só tá perdendo aqui na internet porque os fãs do Orochinho são muitos, né? Eles sofreram uma lavagem cerebral, eles não pensam por conta própria, eles só seguem o que o mestre manda. Não é você que é um retardado mental e tá falando um monte de groselha, não. É o mundo que tá errado, as pessoas que são manipuladas. Existe um mestre e os... Tem sempre uma, né, Ninfeto? E pra que eu vou dar opinião e brigar com teu pai? Pra quê? Pra quê? O que eu vou ganhar com isso? O meu trabalho é fazer papel de palhaço. Meu trabalho é fazer papel de bobo. Esse é meu trabalho. Por que tu não pode? Por que tu não pode usar a ironia pela ironia em assuntos tão complexos? Pra isso eu vou usar um exemplo da tua própria live, em que tu fala de mim. Depois que tu para de falar de mim, tu começa a falar sobre notícias. Eu não sei se é um quadro da tua live, enfim, mas nessa live tu fala sobre notícias. E tu fala sobre a Janja fazer um apelo pro banimento do Discord, que é um assunto que agora tá em pauta, porque um grupo de adolescentes induziu uma menina a se matar no Discord. Não foi no Discord, foi no Instagram. Aí, ó, faltou estudo da sua parte. Tá falando bosta. Não deveria. Eu tô brincando, cara. Claro que pode. Mas, de acordo com o seu livrinho, não pode, não. Mas como seu livrinho não significa porra nenhuma, você pode. Imediatamente, é um apelo que eu faço, o Discord do ar.
A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar De qualquer jeito. instrumentos para isso acontecer, menino. Tem que desligar o Discord. Eu não consigo admitir um país desse. Então, a gente precisa encontrar os instrumentos legais. Eu faço um apelo aqui para que a gente consiga... não é um caso isolado, são muitos e muitos casos. E a gente precisa atuar junto ao judiciário para tirar essa rede horrorosa do ar. E ela tá fazendo esse apelo. Enquanto tu reage a ela fazendo esse apelo, ela fala que o Discord, tudo que está acontecendo nele, afeta não só crianças, mas também mulheres. E nesse momento, tu repete de uma forma que deixou eu a entender, e eu chequei com outras pessoas e deixou a entender para essas outras pessoas também, Mamãe, que tu papai? ironiza o fato dela ter categorizado mulheres de uma forma distinta de crianças. Isso aqui não é só com crianças e adolescentes, é principalmente também com mulheres. Desculpe o desabafo. Não só crianças e adolescentes, mas também mulheres. Que estão numa categoria diferente de crianças e adolescentes. Apesar de mulheres poderem ser crianças e crianças poderem ser mulheres, são categorizadas sim como minorias Caralho, sociais mano. diferentes. Que Se leva a enfrentam sério pra problemas caralho, hein? e que tem que ter uma atenção separada e um estudo Nossa separado Senhora. para isso. Assim como negros e LGBTs. Um negro pode ser LGBT e um LGBT pode ser negro, mas são minorias categorizadas de formas diferentes porque são minorias diferentes. Que Olha, sofrem, são inteligente oprimidos pra caralho. de formas diferentes. Então, tu entende o dano que tu pode causar em um milésimo de segundo de live por simplesmente decidir adotar essa postura de fazer nonsense por Querendo nonsense e comer falar a o que quer filha falar da quando quer bibliotecária. falar em um assunto tão sério, em um assunto tão delicado. Irmão, e o dano maldito que você causa? Você já parou pra pensar nisso também? Aparentemente você não tá pensando porra nenhuma, né, cara? É infinitamente mais nocivo um adolescente que não viveu porra nenhuma, um adolescente que não teve experiência de bosta nenhuma, se achando intelectual no YouTube, criando regrinhas morais que não valem de nada, fazendo outras pessoas ingênuas acreditarem que valem. É muito mais perigoso um adolescentezinho de condomínio fazendo videozinho com intenções de moldar o caráter de outras pessoas, se achando uma espécie de sabichão, se achando no direito de dizer o que é bom ou não para uma sociedade. Irmão, você não deve nem ter 20 anos ainda. E outra, se não for intencional da sua parte, tá faltando estudo. Porque o efeito de fazer pessoas ingênuas acreditarem nas merdas que você tá falando, acontece do mesmo jeito. É o que no final das contas acontece quando você é moralista. E você pode negar isso o quanto você quiser, cara. Ah, eu não sou moralista, não é questão de moral. Você tá sendo moralista sim. Quando a pessoa cria o próprio livrinho de regras e fica enchendo o saco dos outros pra seguirem essa bosta, dizendo que se elas não seguirem elas estarão sendo irresponsáveis, na minha opinião, isso é nocivo pra sociedade. Não é o Orochinho ouvindo porra de café com teu pai e falando blá blá blá, vai, passa logo esse vídeo. Não é o Orochinho não, é você. É você adolescente que não tem porra de 20 anos falando de psicanálise. Você é nocivo pra sociedade. Tu diz que tu não analisa as coisas com senso crítico porque isso faria tu falar merda, mas tu já tá falando merda justamente por não analisar as coisas com senso crítico. O que me parece não é que tu tem medo de falar merda, é que tu tem medo de ser responsabilizado pelas merdas que tu fala. E usando essa armadura, sim, armadura de nonsense e ironia por ironia, tu pode escapar sempre de qualquer coisa e qualquer discurso que tu tiver, Escapar do qualquer quê? discurso que tu reforçar. A forma que tu fala sobre esse caso dos adolescentes que fizeram essa menina se suicidar não é coerente na minha visão. Nossa, que alívio você dizendo na minha visão. Finalmente, só faltou dizer que a sua visão não vale de porra nenhuma. Aí seria sensato pra caralho, seria perfeito. Não é coerente tu tratar com essa ironia e com esse desleixo sobre um assunto tão complexo. Molecada do Discord aí, da mesma laia daquele King, desse povo doente que fica fazendo live torturando o bichinho e fazendo chantagem, fez uma adolescente se matar. Fez uma adolescente de 13 anos se matar. Isso aí é um bagulho novo, não é? Tipo assim, os adolescentes eram doentes antes, mas estão mais agora, né? Tem que ver de onde tá vindo isso aí, mano. Tem que ver de onde tá vindo essa porra. Porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu também fazia merda. Ainda mais pelo sentimento de impunidade que você tem na adolescência, né? Você sabe que não vai dar nada. Mas o tipo de merda que eu fazia era jogar saco de lixo na casa do vizinho, dos vizinhos e gritar que era o Papai Noel e coisa assim. E não, tipo assim, mesmo quando eu era adolescente e tinha essa sensação de impunidade, as vontades de bagunça que eu queria fazer era, sei lá, pichar alguma coisa, jogar lixo. Não era fazer uma pessoa se matar, mano.
Tá ligado? Como é que as pessoas estão entrando em cal com 1000 pessoas, 500 pessoas, 100 pessoas, fazendo a pessoa se matar e tá geral lá de boa aceitando isso, mano? Ô, Papai Noel! Sobre a psicanálise, falei merda pra caralho, olhando agora. Me arrependo, retiro o que eu disse. Retiro não, né? Não retiro o que eu disse porque eu disse tá dito, mas falei merda e realmente não devia ter pegado e analisado o cara com um bagulho que eu não tenho nem propriedade, apesar dele não ter falado que eu tava errado, ele mesmo ter admitido que foi lá e sabia e tinha consciência de que poderia perder os 80 mil reais, então teoricamente eu não falei nada que foi incorreto, mas não deveria ter feito isso. Viajei, mano, foda-se. E basicamente o argumento, tanto do Orochinho quanto dos fãs dele, é que... Aí, ó, então pronto. Tá liberado falar merda à vontade se você disser que estudou antes. Se o Orochi ficar manuseando uma canetinha e falar que estudou sobre determinado assunto, tá liberado. Porque é o que parece. Esse moleque acaba de admitir que falou merda, mas no caso dele é diferente. Porque na visãozinha dele, ele não tá se esquivando da responsabilidade, das consequências. Ele não tá usando a armadura da ironia. Irônia pros mais íntimos. Aí eu volto a questionar. Consequências de quê? Não existe consequência. Claro, se tratando do que o Orochi faz. Se o Orochi resolvesse contar piada no palco de stand-up, se o Orochi vestisse o manto do comediante de palco, aí sim ele seria condenado. Seria preso, teria militante pedindo a prisão. Se ele vestisse o manto do político, aí nada disso aconteceria. Ele poderia falar a merda que quisesse e não seria preso. Porque é assim que funciona no Brasil. Mas, no caso do Orochi, não existe consequência. Ele não tá fazendo nada de errado. E outra, cara, que mania desgraçada. Que mania completamente maldita de empurrar a responsabilidade nas costas de criador de conteúdo. É como se todo mundo fosse um bando de idiotas, sem cérebro, sem escolhas próprias, sem as próprias responsabilidades legais. Depois que nasceram os criadores de conteúdo, não existem mais adultos. Vamos empurrar nas costas do criador de conteúdo com a plaquinha do YouTube de 1 milhão. É assim que funciona hoje em dia. E na minha opinião, isso vale pra qualquer um, tá? Até pro ninfetinho aí. Eu só falei anteriormente que eu acho a existência dele na internet nociva, porque eu tô segurando o próprio livrinho invisível de regra dele. É pra ele entender que criador de conteúdo nocivo ou não é relativo. É pra ele entender que a opinião dele não vale de porra nenhuma, que é só a opinião dele, e a minha também. Não é regra. E aproveitando o gancho, né, que eu tô segurando o livrinho invisível dele, vamos continuar refletindo aqui sobre o quão nocivo é a existência dele. A existência dele na internet é muito mais nociva, porque além de tudo aquilo que eu falei antes, tem outra coisa muito pior. Se ninguém tivesse falado sobre aquela merda que ele falou sobre psicanálise, ele nem teria percebido. Ele nunca teria feito um vídeo falando, pô gente, vacilei aí. Ele só falou porque a galera tirou uma com a cara dele. Admitir o erro nessa altura do campeonato é fácil, né, parceiro? E agora eu levanto a questão. Quantas merdas imbecis esse moleque falou por aí sem perceber? Isso é nocivo. Ele tá por aí fazendo vídeo. Moleque que acabou de sair da puberdade. Um jovenzinho tendo um monte de certezas. O garoto que criou o próprio livro de regrinhas. Que tá tentando meter o louco que não tem moral envolvida. Não, eu não sou moralista não, gente. Livrinho não, tem livrinho nenhum não. Cartilha não tem. Coisa da cabeça de vocês aí. A existência dessa personalidade que é perigosa. Não existe coisa mais destrutiva pra sociedade do que um ninfetinho dizendo que sabe tudo. Dizendo que é bom ou não pra uma sociedade. Em seguida despachando o livrinho de regra que ele criou. Enfim, mano, se enxerga o Aristóteles Mirim. Ou mentalista. Tudo que eu falo e todo questionamento que eu trago sobre a postura dele e sobre a responsabilidade que ele tem foi um questionamento que eu tirei da minha cabeça, que eu inventei. Mas não é um questionamento que eu inventei, não é uma expectativa que eu tenho sobre ele. E sim sobre o dever como cidadão dentro de uma sociedade. Não, cara, foi você que inventou, sim senhor. Para de ser doente, mano, que porra é essa? Negacionista do caralho. Você nega o óbvio toda hora. Isso não é ataque, pessoal. Orochi fracassado. Eu não sou moralista. Não é sobre moral. Você não pode falar desse jeito sobre determinados assuntos. Não pode. Meu Deus do céu, cara. Que dificuldade maldita de separar o que você acha do que é oficial. Que mané dever de cidadão. Você tá maluco, cara? Você deu uma lambida nessa lesma aí que tá atrás de você? Presta atenção no que você tá falando, seu moralistinha. Que regra é essa? Não existe regra oficial. A questão é a seguinte. Ou você criou essa regrinha baseada na sua régua moral, ou o Orochi é criminoso. Porque você tá falando sobre responsabilidade, consequências, e não somente o Orochi, né? Mas também todo mundo que se propõe a agir como ele nas redes sociais. O Orochi e todo mundo que age da mesma forma não deve nada. Repetindo pela 20ª vez, foi você que criou isso. E outra, responsabilidade na definição de quem? Na sua definição?
ou na definição da lei, na definição das diretrizes do YouTube ou da Twitch? Que responsabilidade é essa, ô Sub-20? Você fala como se responsabilidade fosse uma coisa só. O Orochi tá sendo irresponsável na sua visão. Dá um tempinho, Ninfeto, pelo amor de Deus, larga essa caneta aí, porra. Vai aprender a tocar uma guitarra, vai fazer um show, porra. Vai jogar bola. Para de ficar mordendo a bochecha na internet, irmão. Caralho, todo estranhão aí. E olha que sou eu falando. Porra. E a responsabilidade que ele carrega. Não é porque ele nega a responsabilidade que ele tem e não é porque ele usa uma armadura de ironia e inocência que essa responsabilidade para de existir. Não existem consequências reais porque o que o Orochi tá fazendo não é contra a lei. Não existe. É isso que você não tá entendendo. Não existe. As únicas consequências é um cara mala pra caralho com o gogó do tamanho do planeta Terra fazendo vídeo. Essa é a consequência devastadora. Se você fizer uma denúncia contra o Orochi no Ministério Público, as pessoas altamente capacitadas que trabalham por lá, pessoas que avaliam absurdos todo santo dia, e avaliam sem ironia, tá? Vão olhar a sua denunciazinha e achar o que a maioria das pessoas que assistiram o seu vídeo de merda acharam, que você é um garoto burro que se acha inteligente e que tem inspiração no Ryan Santos. Porque, repetindo, as consequências do que o Orochi faz é zero. A consequência só existe dentro da sua cabeça. Você inventou isso, ô mentalista. Você não sabe o que é bom pra uma sociedade. Na real, ninguém sabe. É tudo uma grande aposta. É por isso que os políticos vivem brigando. Cada um tem uma visão. Cada um tá ali pra provar o seu próprio ponto. Caralho, mano, você não tem nem 20 anos. Se coloque no seu lugar. Enfim, minha bateria acabou, eu não consegui finalizar lá embaixo, mas eu não tô dizendo que ninguém Um sinal pra precisa você mudar parar. de conteúdo, que o Orochinho precisa virar Mas um você não político. obedeceu. Bem pelo contrário, eu acho que todo mundo tem a capacidade de analisar e falar sobre as coisas com senso crítico. Desde um político até o Orochinho. Eu acho que ele é mais do que capaz de usar do humor dele, de usar do pensamento crítico dele para repassar para o público dele uma ideia e uma mensagem de começar a questionar as coisas. Eu acho que deixar isso para os acadêmicos, para os intelectuais, para Se os fuder, moleque. jornalistas, que nem ele diz Vai no beber seu react leitinho lá dele. atrás. Tá faltando Vai opinião se de pau duro. fuder. Primeiro que eu acho que não tá. Não tá faltando opinião, tem bastante opinião na internet, tem bastante gente que... Tem. O conteúdo dessas pessoas é dar opinião. E muitas dessas pessoas são competentes para isso, né? São professores universitários, ou são jornalistas, ou são pessoas que estudam as coisas, né? Eu não estudo nada, a única coisa que eu estudo é a palhaçada. E olha lá. Ou seja, eu me sinto apto a fazer palhaçada, e não dar opinião de pau duro. Eu não quero dar opinião de pau duro, porque eu tenho que querer isso. É extremamente anti-intelectual e incentiva as pessoas a não pensarem, incentiva as pessoas a não questionarem. Ter essa ideia de que senso crítico é algo que tu pode desligar e que tu pode tirar da tua mente, tu pode escolher quando tu vai usar, é uma mentira e é perigoso. Senso crítico é quando a gente tá fazendo Perigoso humor, é senso você, crítico irmão. é quando a gente tá Falando essas brincando, bosta. e senso crítico é quando a gente tá falando sério. Beleza, e aí? Você vai fazer o que se alguém resolver falar sobre um assunto complexo sem o que você acha que é senso crítico? Tô falando, cara, vai lá, manda uma carta pro Ministério Público, manda uma carta pro Procon, ou a ideia é só ficar no videozinho mesmo, dizendo que ele tá errado baseado nas suas regrinhas. Você falou pra caralho, mas até agora eu não vi as tais consequências devastadoras caindo na cabeça do Orochi. Cadê? Só tô vendo coisa boa. Que senso crítico é inerente da nossa cabeça. Meu Não, mas ponto ele nunca foi tem, que o ele Orochi tem, tem que porra. parar Ele de criticou fazer o Café ironia, com Teu ele Pai, pode caralho! usar a ironia pra incentivar e pra trazer algum benefício pro senso crítico do público dele e para assuntos extremamente complicados e importantes. Ele pode ter um papel essencial nisso, assim como todo mundo pode ter um papel essencial nisso. Ah, beleza. Então ele pode. Tá liberado. O nosso ninfeto intelectual liberou. Agora tá podendo. Vamos aproveitar, galera. Vamos falar sobre isso de novo. Maléfico é uma criança sem experiência alguma, com extremas dificuldades de diferenciar uma regra oficial de uma regra inventada por ela mesma, achando que tem um senso crítico extremamente afiado, tendo chance de influenciar pessoas a seguirem essas ideias. Isso que é perigoso, meu irmão. Não só o acadêmico universitário, todo mundo é importante porque a gente vive em sociedade. A gente é um Mano, vai tomar no conjunto de seu cu, pessoas. mano. E se Na mesmo moral, assim tu cara, não acredita tem como, mano. Não tem como. Não tem como continuar assistindo. Caralho, esse moleque é muito chato, mano. É muito chato. Como que pode, mano, alguém ser tão chato assim? Cara, eu tô nessa porra dessa internet há não sei quanto tempo. Fazer, sei lá, 5, 6 anos. E sinceramente eu acho que é a primeira vez que eu encontrei alguém tão insuportável. Nossa, esse moleque tá no top 1, mano. É inacreditável. Inacreditável. Vai se fuder.